Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Slowcast. O meu nome é Matheus. E o meu nome é Lucas. Hoje a gente está invertendo o quadro. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. O nosso Insta é o Instagram /slow.cast. O YouTube, o Lucas está upando todos os áudios num canal. Você é só procurar por Slowcast na caixa de pesquisa que você vai encontrar o mesmo logo do Spotify. É só escrever Slow, espacinho cast, separado. Isso. Que agora a gente está hospedado no Castbox, então você pode procurar também no aplicativo, só procurar por Slowcast. E não se esquecer de seguir a gente aqui no Spotify também, né? Se você já seguia antes, por favor, verifica se você ainda está seguindo. Pode ser que não, porque a gente mudou o link, né? O RSS feed. E é isso. Então, o nosso episódio de hoje, o tema vai ser o crescimento recente de grupos neonazistas no mundo e no Brasil. Então, vamos ao episódio. Bom, vocês perceberam que é um tema bastante espinhoso, né? É um tema bastante tenso. Acontece, vez ou outra, desse tema aparecer, principalmente quando você está na sua fase de estudante. O neonazismo aparece, vocês estudam isso tudo, mas parece que hoje em dia o contexto, o caldo está entornando, Matheus. Parece que hoje em dia os movimentos neonazistas eles estão ganhando bastante força mundo afora, inclusive está tendo a sua versão tupiniquim aqui no Brasil. Está acontecendo em todos os lugares. Isso. Então, o seguinte, para que a gente consiga dar conta de compreender um pouco por que o neonazismo está crescendo, e até mesmo a expansão recente e a representatividade desses grupos, como eles estão se organizando, mundo afora e aqui, nós temos que retomar um pouco o termo de onde ele deriva, que é justamente o nazismo, né? O nazismo, basicamente, ele é uma ideologia que é associada a um partido, justamente ao partido nazista, ou também ao Estado nazista, que foi o Estado, o regime de Estado que se instaurou na Alemanha, no período entre guerras, que depois justamente desembocou na Segunda Guerra Mundial. E também o neonazismo é associado a grupos de extrema-direita no mundo todo, que acabam flertando com as ideias nazistas, né? Bom, é de fato um tipo de fascismo, é um tipo de regime, é um tipo de ideologia fascista, só que o que diferencia do fascismo é justamente incorporar elementos que tratam de um racismo científico, algo como, por exemplo, um darwinismo social. É como se você tentar adaptar, isso faz muito os neonazistas de hoje, que é tentar incorporar elementos biológicos de raças, né, como se fossem raças superiores e inferiores a partir dessa interpretação darwinista, só que adaptando isso para raças humanas. E também incorpora muito, o que diferencia do fascismo, né, é também o antissemitismo muito forte. É uma visão completamente aversiva ao povo judeu em si. Não necessariamente a um judeu em particular, mas ao povo judeu em si, né? Outra coisa que é importante falar sobre o nazismo é que ele é uma ideologia que surge da influência de diversas coisas. Então, o nazismo ele nasce na Alemanha, né? Principalmente em 1920, então é a data de nascimento do nazismo nos contornos que ele adquiriu por Hitler, né? A partir da influência de ideias, por exemplo, ideias pan-germânicas, que são aquelas ideias de povos germânicos que habitavam aquela região onde é hoje a Alemanha, seriam povos nórdicos que seriam a raça superior ariana. Junto disso também, um movimento nacionalista muito forte que tinha naquela época na Alemanha desde o século XIX, que justamente contribuiu para a unificação do Estado alemão, né? E também grupos paramilitares anticomunistas, que atuavam já na Alemanha, mas que naquele momento, na década de 20, estavam com muita força, vide que há pouco tempo tinha acontecido a Revolução Russa, num país quase vizinho. Então isso fez com que essas ideias começassem a ganhar uma força muito grande, né? O nazismo, o que muito se fala sobre, né, na verdade, ele é o nome de um partido nazista, que é um partido que deriva do antigo partido, chamado um Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é um partido que surge em 1919, com a sigla NSDAP, mas que Hitler, em 1920, quando ele toma
a liderança do partido, ele muda para o Partido Nacional Socialista, né? Então ele cria de fato o Partido Nazista, e esse Partido Nazista, na verdade, é uma tentativa de redefinir o nacionalismo socialista. É como se fosse o seguinte, você tinha de um lado, naquele momento, tem que voltar um pouco lembrando as aulas de história, de um lado nós tínhamos o movimento socialista, que era marxista, internacionalista, aquela ideia de expandir o socialismo durante a Guerra Fria, vocês lembram disso? E do outro lado nós tínhamos o grupo rival, que era o capitalismo de livre mercado, que eram duas correntes ideológicas que rivalizaram durante muito tempo, principalmente pós-Segunda Guerra. Só que até a Segunda Guerra nós tínhamos, nesse momento, o chamado nacional-socialismo, entende? É como se fosse uma terceira via, é uma alternativa aos dois. Então, naquele momento, o nacional-socialismo, ele não era visto como ele foi visto pós-Segunda Guerra. Então, o nacional-socialismo foi um regime que foi ganhando força, foi ganhando adeptos, inclusive lideranças do mundo inteiro começaram a falar sobre isso, né? Tanto é que você encontra referências, por exemplo, de intelectuais nazistas, de pensadores nazistas, de políticos nazistas fora da Alemanha, que eram grupos de pessoas que acabavam se aproximando dessa ideologia. Bom, uma outra coisa sobre o nazismo que é preciso deixar claro é o seguinte, uma das características dele é que ele rejeita a luta de classes, essa ideia de que existem classes sociais e que essa ideia marxista por origem. Classes brigam entre si, as donas dos meios de produção, a classe trabalhadora, essa ideia é completamente rejeitada pelos nazistas. Os nazistas, na verdade, eles defendem uma comunidade única de povos alemães contra povos estrangeiros. A ideia era essa. Na época, Hitler queria, na liderança do partido, na agenda do partido, né, na cartilha, queria criar um conjunto de território e de povo puramente alemão. Inclusive, existia até mesmo uma busca constante por expansão territorial, isso ficou bem claro durante a Segunda Guerra, de tentar retornar os alemães ao seu território historicamente alemão, que era chamado de Lebensraum, ou espaço vital. Que, por sinal, foi o momento onde uma das primeiras tentativas de invasão da Polônia para tentar reconquistar esse território historicamente perdido do povo alemão, que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Uma grande questão do nazismo é o seguinte, o partido nazista, sob a liderança de Hitler, começou de uma forma bastante gradual a se estabelecer. A força do nazismo começou a aparecer nas eleições parlamentares, eles começaram a ganhar uma participação importante nos assentos, com isso eles tinham, ao mesmo tempo, Hitler foi fortalecendo o seu partido, foi se aproximando de milícias na sociedade, foi divulgando a sua publicidade nazista através do seu livro, quando ele tentou um golpe de Estado e foi preso, né? Então ele escreveu A Minha Luta, que é um livro... Mein Kampf. Isso, que é um livro que foi muito divulgado na época, entre esses circuitos nazistas, e aconteceu o seguinte, esse livro começou a ganhar adeptos, a sociedade foi, o que nós vamos falar depois, né, ela foi se nazificando, que é um termo bastante interessante de entender, né? Não tem como surgir o nazismo em uma sociedade que não se nazifica, ou seja, os elementos nazistas, eles aparecem antes. A partir desses elementos, começa a se espalhar pela sociedade, aí aparece, de fato, a oportunidade para que um líder se assuma como um líder forte e conquiste a simpatia do povo e pronto, concentre poder. Então a questão é a seguinte, Hitler foi ganhando essa força de forma gradual, lá em 1933 ele se tornou o chanceler alemão, e de uma forma bastante gradual, eu estou repetindo isso várias vezes, que é para entender que não acontece do dia para a noite, foi se implantando, e os alemães até hoje ficam impressionados com isso, um regime unipartidário e extremamente totalitário. Os alemães viviam a chamada República de Weimar, que era uma república com contornos democráticos naquele momento, né, bastante avançados, por sinal, um certo estado de bem-estar social, enfim. Só que por motivos, e aí não vamos entrar aqui porque nós não somos especialistas na história alemã, por motivos como, por exemplo, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versalhes, a crise econômica e política que se instaurou na Alemanha no pós-Primeira Guerra, a tentativa desse grupo nazista de culpabilizar os líderes políticos da Alemanha pela derrota, de chamarem de traidores, por terem aceitado a derrota, entende? Então, por um conjunto grande de elementos, foi se desenhando um Estado chamado hoje, né, de nazista, e com isso Hitler assume o poder, se torna o grande líder, começa a promover reformas, como por exemplo, negar a cidadania a judeus, nacionalizar indústrias, fez um amplo apoio à reforma agrária, construiu todo um regime político
que deu origem à Segunda Guerra Mundial e que ele fez ele perder. A luta contra o nazismo, por sinal, foi uma luta muito forte e talvez um dos únicos momentos na história recente que eu consigo imaginar em que duas ideologias tão distantes como a ideologia comunista de um lado e a ideologia liberal do outro, capitalista, se uniram. Foi a primeira vez que elas se uniram para derrotar um inimigo em comum, que era o nazismo. Por isso que o nazismo conseguiu ser derrotado naquele momento. Só que o que a gente percebe é o seguinte: grupos neonazistas, eles permanecem com força até hoje. Então, os grandes herdeiros do neonazismo, os grandes herdeiros do nazismo são justamente esses grupos neonazistas que hoje tentam, de novo, ganhar força, estão se organizando, células de um lado, células do outro, tentam não usar o termo neonazista para não dar a impressão de que, e para não sofrer represália em alguns estados, mas a questão é, eles estão crescendo. Só para ter um resumo geral, então, das características do nazismo, para a gente deixar bem claro aqui, porque justamente são essas características que acabam ganhando força novamente. Então vamos lá, o anticomunismo é um esforço muito grande de se combater essa ideologia e de associar grupos políticos ao comunismo, né? O segundo é o antiliberalismo, também, essa ideia de que uma economia completamente liberal, uma economia de mercado sem que haja um Estado forte por trás, que esteja por trás do funcionamento da máquina econômica do país. Supostamente, esse antiliberalismo mostra o quanto ele se aproxima de um Estado forte, e ao mesmo tempo o do anticomunismo também, mostrando que esse Estado forte não tem nada a ver com preocupações proletárias, né? É nada disso. Outra coisa, o ultranacionalismo, e isso é um dos motivos que faz com que esse grupo de pessoas se unam a um ideal comum, né? O militarismo, a presença de militares no poder, essa rigidez, hierarquia e ética militar, né? O racismo, a presença de raças hierarquizadas, em que determinada raça toma o protagonismo e ela que tem que liderar o expurgo de todo o resto, né? E um ódio bastante claro a alguns grupos considerados inimigos, ou considerados aqueles grupos que tem que deixar aquela nação para que essa nação consiga alcançar o seu ideal de pureza. No caso, os judeus, que são clássico esse exemplo no caso da Alemanha nazista, até hoje os neonazistas são antissemitas, né? Mas também uma versão muito grande a negros, a homossexuais, a deficientes, a ciganos, a indígenas, todos aqueles que não fazem parte desse grupo elencado como a nação dominante. De fato, o nazismo não acabou na Segunda Guerra, né? Tudo bem que o governo dominante, o governo que se autoproclamava nazista, que era o governo da Alemanha de Hitler, foi derrotado, mas deixou suas cicatrizes, deixou seus fragmentos em todo lugar do mundo. Então, principalmente na Europa, né? Então, hoje a gente tem grupos espalhados por todo o continente europeu. Vale ressaltar 3 países que ficaram com a maior quantidade desses fragmentos, que foram a Itália, que foi a Itália de Mussolini, né, que foi uma compactuante desse sistema na época. Inclusive, esses dias teve uma notícia que foram presos pai e filho com um arsenal em casa, Lucas. Bandeiras fascistas e nazistas dentro do sótão deles. Na Itália? Pra ter uma ideia, exatamente. Por exemplo, o nazismo ainda está dentro da Itália nos times de futebol, né? Por exemplo, o time de Nápoles, que era o time de Mussolini na época, ele mantém e ainda permite as alas extremistas nas torcidas, e as torcidas organizadas, no caso, são essas responsáveis pela xenofobia e pelo racismo de jogadores de futebol. Inclusive, acontece muito com o jogador brasileiro lá. Inclusive, aconteceu esses dias com o Balotelli, que é um negro que jogava pela Inter de Milão antigamente, não sei se você lembra. Que jogava na seleção italiana, inclusive. Uhum. E essas torcidas, incrivelmente, elas levam cartazes para os jogos, relativizando Auschwitz, falando que Auschwitz não foi o que era, ironizando o time adversário. Esses dias eles tiveram o time de Lazio, eles colocaram um uniforme na bandeira, assim, eles colocaram o uniforme de Roma com a figura da Anne Frank. Anne Frank foi uma dos personagens mais emblemáticos, que foi uma criança que tinha origem judaica e ela nasceu na Alemanha, tudo bem, ela foi negada a cidadania dela depois da ascensão do Hitler, e ela foi levada junto com a família dela para os campos de concentração e tudo mais, e ela foi sempre escrevendo no diário dela o que ela presenciava todos os dias, e ela morreu, e depois que meio que essa poeira baixou, familiares dela encontraram esses diários, depois se transformou num dos livros mais famosos, mais emblemáticos de reportes de como que acontecia nos campos de concentração, que chama Diários de uma
jovem garota, se eu não me engano. Depois, se alguém quiser pesquisar. Isso na Itália. Então, a Itália ainda está bem vivo isso. A Alemanha, incrivelmente ou não, ainda está vivo. Então, tem no mínimo, assim, uns 20 grupos autodeclarados neonazistas naquele país. Por exemplo, hoje na Alemanha é proibido você protestar de uniforme, justamente por isso. Porque eles entendem que você está com... É que assim, eles estão com uma ferida aberta ainda, né? Então é proibido você usar qualquer símbolo vinculado à suástica, ou qualquer gesto que remeta ao nazismo. Então, tem jogadores de futebol que às vezes eles fazem gol e levantam o braço direito, e isso realmente acarreta processo e pode chegar a pessoa a ser expulsa do clube e presa, realmente. Mas, apesar do esforço do governo alemão, em setembro desse ano, um prefeito ligado a um partido neonazista foi eleito em uma cidade próxima de Frankfurt. Não me lembro bem a cidade, mas é uma cidade pequena. Tudo bem que ele ganhou porque só tinha ele de candidato. Mas foi assim, um ponto histórico, porque depois que caiu o Império Alemão, que é o Império Nazista na época, foi a primeira vez que foi eleito um novo prefeito ou em um cargo público, alguém que era ou pertencia a um partido neonazista. E outro caso, né, este ano também na cidade de Plauen, não sei se eu estou pronunciando certo, porque a linguagem é bem diferente, mas é uma cidade de fronteira perto da República Tcheca, na Alemanha, onde ocorreu uma passeata gigantesca de neonazistas e foi organizada pelo partido, um partido pequeno local, porque é uma cidade pequena também, mas assim, assustou muita gente. Então tem um vídeo que a gente vai colocar como histórico desse episódio que mostra as pessoas indignadas, falando assim, nossa, mas como que é permitido eles fazerem essa passeata, sabe? Extremamente agressivos. Por exemplo, o líder do partido daquela cidade tem uma série de indícios de... Ele está respondendo mesmo, judicialmente, por agressão, lesão corporal. Então, vou colocar até o link para vocês verem, depois vocês dão uma olhada nos comentários para vocês verem que perturbador. Porque tem brasileiro que está relativizando isso, tem brasileiro falando, nossa, mas esses movimentos têm que crescer mesmo. Ou alguém fala, nossa, isso precisa ser contido e tudo mais, e começam para as críticas e para as agressões verbais relacionando a raça da pessoa e tudo mais. Tem até um cara que eu fui clicando, cara, eu fiquei abismado. Eu fui clicando, cheguei num cara que ele falava assim, brasileiro, falava assim, White Power, o cara só comentou isso, White Power. Aí eu cliquei nesse perfil desse cara e eu vi que ele criava canais, dá pra você ver isso no YouTube, não sei se você sabe. Ele tava criando canais de supremacia branca, de nazismo brasileiro, sabe, essas coisas? Surreal, cara. Então a gente vai deixar isso como link para vocês. E o caso dos Estados Unidos também é bastante interessante, porque os Estados Unidos a famosa democracia americana, né, permite muito mais coisas do que outros lugares. Então hoje a gente tem mais ou menos assim declarados os 24 grupos neonazistas, mas assim, existem em torno de 150 que não são declarados, mas também compartilham da mesma opinião. E eles têm até um partido político, cara, que chama ANP, que é o American Nazi Party. Eles tinham o National Alliance, só que o National Alliance ele perdeu força nos últimos tempos por brigas internas deles, do pessoal mesmo, assim. Mas a bandeira desse partido, desse ANP, American Nazi Party, é a própria bandeira da suástica. Então imagina só, os Estados Unidos participou totalmente da derrota da Alemanha, por causa do que a gente falou antes, do Lucas comentou, e o cara vai lá e registra um partido político com uma bandeira da suástica no governo, né? Incrível. É a primeira emenda, né, Então, que estabelece que o governo dos Estados Unidos ele não pode discriminar com base de um ponto de vista determinado na hora de você impor as restrições à liberdade de expressão. Então isso faz com que seja muito mais fácil ser um neonazista nos Estados Unidos do que na Alemanha, onde tem pena de até 3 anos só de você usar a suástica em algum tipo de movimento político. Mas assim, teve um aumento significativo no crescimento de filiados desse partido, desse ANP nos Estados Unidos, e esse aumento aconteceu depois de 2016, a gente vai até tratar disso depois. Então, e tá tendo também um aumento significativo no crescimento de filiados desse partido, desse ANP. Geralmente você cria você simula como que vai ser o crescimento do partido durante os anos, e o crescimento está subindo esses limites, e está chegando numa situação em que eles estão ganhando força, estão ganhando bastante voz em algumas regiões dos Estados Unidos. E uma das figuras emblemáticas que participava desse partido foi o Christopher Hasson, que ele era um ex-guarda costeiro dos Estados Unidos, ele é autoproclamado ultranacionalista e
supremacista branco, e ele pertencia a esses grupos neonazistas e tudo mais. Ele encabeçava os movimentos de rua, etc. E ele foi preso em 2017, cara. Encontraram registros de conversas dele com outras pessoas. Ele realmente falava que ele tinha planos de matar bilhões de pessoas. Então, abre aspas, ele tinha planos de até a última pessoa no planeta Terra, pra você ter uma ideia. Não Thanos. Mas a logística não foi tão fácil, né? Ele foi preso. Você vê que absurdo. Ele foi preso por tráfico de drogas, olha que engraçado. E ele foi preso também com armamentos e endereços de candidatos democratas da época, pra você ter uma ideia. Então ele realmente estava planejando alguma coisa. E além desses lugares, existem grupos em quase todos os países europeus, em quase todos os continentes, inclusive no Brasil. Um caso bastante curioso dos Estados Unidos é em 2017, né, quando teve aquela grande marcha nos Estados Unidos em Charlottesville, né, quando grupos de fato supremacistas, né, saíram às ruas marchando e gritando palavras racistas, palavras de ordem pedindo a expulsão de negros, de imigrantes, muçulmanos, homossexuais, judeus. Então, e ficou muito famoso esse episódio porque ele evidenciou o quanto existe a liberdade para que esses grupos existam nos Estados Unidos, né? Então, foi um momento muito forte, emblemático, porque todos eles saíram com tochas na mão, sabe? Então foi uma coisa muito simbólica, porque os Estados Unidos têm esses estados do sul, né, que faziam antigamente parte dos confederados, eles têm esse estigma, né, de ter sido a região dos Estados Unidos onde atuou durante muito tempo a Ku Klux Klan, que atuavam de forma bastante violenta, né, com práticas de agressão física. Claro, qualquer tipo de ato desse sentido é criminalizado, mas a Ku Klux Klan, ela ainda existe, né, e ela ainda existe na cultura pop. Você assiste filmes norte-americanos, você encontra referências à Ku Klux Klan, então ela ainda existe. O seu líder supremo, né, pensando assim, atualmente, ele é um historiador, incrivelmente, acho que é doutor em história, só que ele, e por sinal, é na Ku Klux Klan, Matheus, que surgiu, não sei se vocês sabem, o termo racismo inverso. Nasceu lá na década de 70, por membros da Ku Klux Klan, né, KKK, esse termo racismo inverso, e ganhou o senso comum, né, ficou muito famoso. E foi normalizado. Foi normalizado e até hoje é usado justamente para garantir que o racismo ele também pode ser visto pelo lado dos brancos, entende? É uma coisa muito bizarra. Uma coisa interessante que o Matheus deixou aí para eu falar agora é o seguinte: no Brasil, cara, a grande preocupação agora é o seguinte: tem uma pesquisadora brasileira que ela se chama, é uma antropóloga, né? Que ela é formada pela Unicamp, né? Chamada Adriana Dias. A gente fez questão de falar o nome dela porque ela vem estampando todos os noticiários que falam sobre neonazismo no Brasil, porque ela faz quase que 16 anos que ela estuda esse tema, né? Foi o projeto dela de graduação, depois se estendeu para mestrado e agora está no doutorado. E faz muito tempo que ela estuda esse assunto. E ela falou, quando ela começou a estudar, né? Ela identificava, claro, sempre teve simpatizantes disso, mas ela identificava menos simpatizantes, né? Então, por exemplo, lá em 2007, eram 150 mil simpatizantes, né? Olha só, simpatizantes entendidos como aquelas pessoas que leem, acessam conteúdos nazistas. Ela é uma antropóloga, mas também ela é especialista em análise de dados, então ela é uma programadora, então ela consegue ter esse tipo de análise a partir de algoritmos, né? Enquanto, por exemplo, agora, né, 12 anos depois, 2019, é identificado pela pesquisa dela quase 500 mil, cara. São 500 mil pessoas que têm acesso e que consomem conteúdos neonazistas. Cerca de 250 mil, eles baixam esses conteúdos e 20% desse público frequenta células ou eventos neonazistas, como, por exemplo, shows. E que no Brasil não existe isso como tem na proporção dos Estados Unidos, mas existem eles se organizam em eventos fechados, né? A maior parte dos neonazistas do Brasil, eles são descendentes de europeus ocidentais e, incrivelmente, de povos eslavos, né? Ucranianos, russos. Então é uma coisa meio... É um neonazismo à lá Brasil, sabe? Os alvos são judeus, negros, e no Brasil são caboclos e indígenas. Então aqui existe uma coisa bastante voltada ao contexto brasileiro, sabe? Vale ressaltar também que eles estão mais em grande quantidade na região sul e sudeste, né? E agora estão querendo expandir para o centro-oeste também. Perfeito. E as células neonazistas que temos no Brasil, né?
segundo o mapeamento dessa antropóloga, são aproximadamente 334 células. Eu acho que as células aí são entendidas como grupos, acho que de 3 a 20 e poucos, de 3 a 25 adeptos que falam e vivem esse contexto diariamente, né? Se mobilizam, estão nas redes sociais, estão em grupos de WhatsApp, que tem aproximadamente 5 mil membros ativos ao todo, somando todas essas células. Os grupos no Brasil, eles têm diversas matizes, né? Então, por exemplo, eles são chamados de neonazistas, mas eles são, por exemplo, uma vertente deles são hitleristas. De fato, eles assumem que Hitler é o grande líder, se inspiram, né, nesse líder. Muitos são também supremacistas brancos, um outro grupo. Muitas vezes eles se confundem, supremacistas brancos. Outros são separatistas, são pessoas que defendem o separatismo de regiões e de estados no Brasil. Algo em comum em quase todos eles é que são negacionistas do Holocausto, também tem que ter isso para ser considerado um neonazista, né, segundo a pesquisadora. Então, basicamente, eles assumem que o Holocausto foi uma invenção, o Holocausto, na verdade, nunca existiu, não teve 6 milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração. Na verdade, não foi nem 500 mil, segundo eles. E muitos também são seguidores dessa Ku Klux Klan, que é essa organização supremacista e religiosa dos Estados Unidos. Em comparação, para você ter uma noção, no Brasil são 5 mil membros ativos, e na Alemanha, onde se teve o nazismo, são 24 mil atualmente. Então perceba que na Alemanha tem, porque é lá que aconteceu. Então essa ideologia ainda permanece na sociedade. E o Brasil não tem nada a ver com isso. E segundo essa pesquisadora também, no Brasil, supostamente 600 pessoas estariam dispostas a cometer, de fato, crimes graves. Então, perceba, são 600 pessoas que estão mobilizadas e, segundo o mapeamento dela, pelas postagens e pelo teor das postagens, estão meio que prontos, sabe? Estão armados, estão prontos. A Polícia Federal já tentou, em 2008, quando teve... Na verdade, nós não temos atualmente relatos de atentados neonazistas, né, de grupos que se mobilizaram e praticaram atos violentos. Nós tivemos um em 2009, quando foi colocado uma bomba, uma passeata gay. Foi um momento onde estava tendo uma passeata lá em São Paulo. Eles tentaram colocar uma bomba para explodir, ferir um monte de gente. Colocaram um monte de caco de vidro, colocaram um prego, sabe? Colocaram um monte de coisa junto dessa bomba. A intenção era explodir no meio de todo mundo, mas explodiu longe, enfim. E aí encontraram esse grupo, levaram para a delegacia, fizeram boletim, só que não conseguiram prender. Por habeas corpus, tiraram lá, enfim, não conseguiram associar com a ideologia nazista. Teve depois outros grupos também no Rio Grande do Sul que cometeram atos de violência contra judeus, mas também utilizaram as brechas da lei para sair, porque não tem uma tipificação de crime desse teor no Brasil, né? O Brasil ele faz parte do grupo de países onde o uso de símbolos nazistas é considerado crime, né? O Brasil, junto, por exemplo, com a Alemanha, a Áustria, República Tcheca, Suíça, Eslováquia, Suécia, enfim. Mas a questão é que é difícil quando esse grupo não está usando isso, entende? Então, eles simplesmente alegam que é um outro teor, não é um teor nazista. Só que, no fundo, a gente sabe, acompanhando eles nas redes, que eles têm esse negócio, né, de gostar dessa ideologia. A grande questão que eu tinha falado lá atrás, que eu retomo agora, é o seguinte: essa pesquisadora, ela fala muito sobre como que uma sociedade vai se nazificando, entende? Então, por exemplo, segundo ela, os extremistas, eles vão aproveitando essas brechas e essa ascensão de discursos da direita, e eles começam a falar com mais tranquilidade, né? Então, por exemplo, quando se começa a falar contra imigrantes, que é uma bandeira muito grande dos nacionalistas, que no Brasil se identificam muito com o espectro político da direita, esses grupos eles começam a apropriar e tensionar mais ainda, entende? Então, ao invés de falar só de contra imigrantes, eles começam a colocar no imigrante a culpabilização pela crise, começam a tratar o imigrante como um povo que está acabando com os empregos. Então, tá vendo? Eles sempre vão tensionando. Então, a ideia desses neonazistas é sempre pegar o cidadão médio, né? Como se fosse o brasileiro médio, que é aquele cara que está descontente, não tá incomodado com a crise econômica, está incomodado com a crise política e tal, mas não tem essa visão neonazista, e nem penso sobre isso. Mas só que esses grupos eles tentam abocanhar essa fatia de pessoas, colocando justamente as ideias nazistas. Então, antes de fazer esse podcast, eu fiquei muito conflitante, né, sobre isso. Eu pensei comigo, mas será que falar sobre isso não vai dar visibilidade? Né? Aí alguém que está ouvindo chega no ouvido de alguém que fala assim, poxa, né, eu defendo isso aí. Então, eu pensei o seguinte, bom, é melhor falar e justamente criminalizar, repudiar, né, veementemente, como se fala hoje,
como quando acontece uma coisa dessa, se repudia veementemente. O que significa dizer, basicamente, que é dizer que isso é besteira, dizer que isso é uma coisa que tem que ser criminalizada, tem que ser uma coisa que tem que ser combatida. Então, por isso, a intenção do podcast não é dar palanque a esse tipo de gente, mas pelo contrário, é só mostrar que eles existem e que se não fizer nada, isso tem que ser criminalizado, se não fizer nada, vão ganhando força. Então, e a questão que fica é, se esses movimentos têm todos esses aspectos negativos, né, trouxeram tantos malefícios para a sociedade, por que eles estão crescendo ainda, né? Então, é importante entender que essas populações da Europa, esses países nórdicos, da Alemanha, no caso, durante muito tempo, essas sociedades vinculavam, né, que a homogeneidade da população refletia no padrão de vida da sociedade, né? Só que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Por exemplo, a globalização hoje, ela vai retirando essa ideia, né? Então ela vai incrementando uma ideia de diversidade étnica, né? Porque as pessoas começam a morar em outros países, começam a trabalhar em outros países, a internet e tudo mais. E essa questão, ela foi meio que entendida como correta, né? Essa questão de hoje, quanto mais diverso é o país, melhor. Só que justamente pelo fato de eles terem passado muito tempo pensando dessa maneira oposta, e com o enfraquecimento dos estados, por exemplo, crises econômicas desde 2008, que ainda está afetando todo mundo, esses países também, essas pessoas começam a ficar confusas, né, tipo assim, desesperadas, e com anseio de mudança, né, porque mesmo vivendo bem nesses países, os ricos continuam sendo muito mais ricos do que os pobres, né, e as pessoas querendo uma mudança, mas não sabem de onde vir e tudo mais. Daí que aparecem esses grupos neonazistas, né? Eles apontam o inimigo em comum para essas pessoas e falam, isso que está acarretando todos os problemas da nossa vida, né? E fala que o certo é voltar para os velhos tempos. Então eles também não abrem mão de internet para disseminar fake news e tudo mais, que teve um papel bastante interessante no crescimento desses movimentos, depois que a internet meio que foi democratizada em todos os lugares, né? E esse movimento começa a acreditar no que está defendendo, entendeu? As pessoas que estão patinando, estão desesperadas, assume uma bandeira que ela nem sabe o que ela está fazendo e acaba acreditando que isso é verdade, entendeu? Digamos que esses grupos, eles se mantêm ativos, né? São grupos, são células, por mais pequenas que sejam, mas elas se mantêm. E aproveitam um cenário favorável, um contexto favorável, para que eles apareçam. Elas realmente infectam o sistema e ficam ali, parasitando. Uma analogia é como se fosse uma herpes, entende? Que ela tá lá, ela tá dormente, e basta com que sua imunidade caia para elas aparecerem. Então, é mais ou menos assim que acontece. Um país está vivendo relativamente bem, está funcionando as instituições, a democracia, as eleições, a economia, né? Aí basta com que tenha uma crise, desemprego, as taxas de inflação aumente, a criminalidade. E não é só crise econômica, por exemplo, como essa analogia que você disse, essa baixa de imunidade pode ser um presidente que assume com um discurso extremamente agressivo e condescendente com esses tipos de grupos e tudo mais, e as pessoas que antes achavam que isso não era possível, que isso era uma coisa errada e tudo mais, vê na figura do presidente a possibilidade de saírem do armário e começarem a disseminar esses tipos de argumentos, entendeu? Porque são grupos que estão parados. Eles começam a ver que tal líder está falando sobre o anticomunismo, né? Aí eles falam assim, opa, nossa bandeira também é anticomunista, e começa a colocar o anticomunismo junto, colocando todos os seus outros ideais. Vi de caso do Trump nos Estados Unidos, depois de 2016, né, que as estatísticas mostram que depois de 2016 começaram a crescer mais significativamente os movimentos neonazistas ali, e vi o caso de Bolsonaro no ano passado aqui, né, que deu voz a muita gente que perdidaça. Inclusive o próprio partido nazista dos Estados Unidos manifestou apoio à candidatura do Bolsonaro. No caso dos Estados Unidos, quando teve aquela passeata em Charlottesville e outros casos, episódios onde os nazistas se pronunciaram, o Trump sempre tentou relativizar, você entende? Quando teve aquele caso em Charlottesville, também teve os antinazistas que saíram para as ruas contra eles, e teve embate físico mesmo. Confronto, eu lembro. Confronto físico. E o Trump falou assim, houve radicalismo dos dois lados, você entende? Então foi o presidente tentando colocar os dois no mesmo tom, mas na verdade é completamente diferente, porque um é o discurso de ódio e o outro é contra o discurso de ódio, você entende? Então não tem como tratar da mesma forma. E o Trump teve total apoio desses grupos neonazistas quando ele foi eleito, né? Na noite que ele ganhou, chegou um repórter da BBC e perguntou como você se sente sabendo que você teve apoio dos grupos neonazistas e tudo mais. Aí ele falou, eu nem sabia disso, mas não é de se esperar, porque todo mundo gosta de mim e eles vão gostar de mim também, sabe? Então, tá vendo? Então, essa tensão, esse estado de tensão é favorável à ascensão de grupos neonazistas, né? E além da globalização que o Matheus comentou, também tem
questões, por exemplo, mudanças demográficas das sociedades, a presença do imigrante, o multiculturalismo, a próprio estado da economia que vai deixando de ser industrial e vai se tornando muito mais uma economia terciarizada. Então, os estados começam a ter uma automação da economia, então muita gente vai para a classe de desempregados. E aí isso vai criando em alguns grupos uma sensação de que eles estão desamparados. Cria a sensação de que alguns grupos estão abandonados pelo Estado, estão abandonados não tem mais uma ideologia por trás, né? Porque hoje o livre mercado, o neoliberalismo é a grande ideologia que está por trás dos estados. Então, basicamente, existe um grupo que acaba se sentindo desamparado. E aí é nesse momento que aquela ideia de que o retorno aos velhos tempos é o ideal, voltar aquilo que já foi. Só que necessariamente, junto com isso, também vem esses ideais extremistas que começam a contaminar essas mentes que se sentem desamparadas. Eu estava lendo uma entrevista de um alemão que pertencia a um desses grupos da Alemanha, e ele praticava as ações que todo mundo praticava, ou seja, eles iam para a rua, eles pegavam imigrantes e agrediam imigrantes, e eles eram saudados pelas pessoas ao redor deles, do próprio grupo. Então, ele até comentava que quando ele praticava essa ação, ele não se sentia tão mal porque as pessoas saudavam ele naquele momento, entendeu? Então. É surreal isso. E depois ele queria sair, depois a esposa dele ficou grávida e tudo mais, e ele quis sair do grupo, e ele foi perseguido pelos próprios integrantes, ou seja, eles falavam que se ele saísse do movimento, eles iam matar ele. Tentaram por 2 vezes matar ele, mas não conseguiram. E, incrivelmente ou não, ele encontrou um órgão nacional da Alemanha que ajudavam pessoas que eram fugitivas de grupos neonazistas. Ou seja, eles te dão todo um amparo sobre onde você ficar, eles te levam para uma região afastada desses núcleos de neonazistas e tudo mais, para você se manter seguro o suficiente. Mas hoje ele fala, na reportagem ele dizia o quanto que a cabeça dele estava sendo mudada e a mente dele estava sendo lavada por essas saudações que eles faziam quando eles faziam esses tipos de ações, sabe? É uma lavagem cerebral, e daí você vai, quando você vê, já tá participando, entende? Já tá envolvido, já tá cometendo esses atos, e aí você tem aquela sensação de pertencimento a um ideal, né? Só que esse ideal, ele para que ele consiga se implantar, você tem que anular todo o direito de existência de outros grupos. Então é por isso que tem que ser combatido de forma muito forte pelo Estado, né? Inclusive o Estado tem que ser justamente um dos agentes que colabora para que seja combatido dessa maneira, e não um Estado que consegue flertar com essas ideias de alguma forma. Na Alemanha, por exemplo, já finalizando o nosso podcast, né, ele se estendeu um pouco mais porque o assunto é delicado. Na Alemanha, por exemplo, desde 1991, quando houve a reunificação, o nazismo, ele não. A grande questão era: a gente vai falar sobre o nazismo ou vai tentar matar essa ideologia, não falar mais sobre isso, né? E a decisão foi: vamos falar de forma incansável sobre isso. Então, escolas, museus, na arte, espaços públicos, todos na Alemanha têm essas referências nazistas para justamente manter viva essa memória, para que isso nunca mais aconteça. Então, na verdade, o que os alemães fizeram foi, eles começaram a pensar o seguinte: se nós não enfrentarmos o nosso passado nazista, e se não falarmos que de fato isso aconteceu, os dados são esses, os fatos são esses, e nós nunca mais vamos deixar com que isso aconteça de novo. Se não fizesse isso, talvez essas células seriam muito maiores. Então fica aí a recomendação para o resto do mundo que teve também o seu passado. No caso brasileiro, por exemplo, talvez o nosso caso não seja o nazismo, mas o nosso caso seja, por exemplo, a escravidão, né? No caso da ditadura militar. Então é tentar enfrentar o passado, e não tentar anular o passado e redesenhar o passado, entende? Então, negar o Holocausto, por exemplo, faz só com que isso possa acontecer de novo. Então, a dica é, no caso do Brasil, negar, por exemplo, a escravidão só faz com que essa forma de lidar com as populações negras no Brasil só continue, entende? Então, uma nação que não enfrenta o seu passado, ela não tem como se pretender uma nação civilizada, uma nação democrática, uma nação desenvolvida. Bom, estendemos aqui para uns 40 e poucos minutos. Então, a gente está acostumado a fazer uns podcasts de 25 e tudo mais, mas o que foi falado a mais foi justamente porque é um assunto bastante amplo, bastante complexo, então a gente precisaria de uma base do que era o nazismo e tudo mais. Espero que vocês já estejam informados disso, se não, por favor, pode
perguntar qualquer coisa no nossos meios de comunicação, mas eu acho que a gente já pode ir finalizando por aqui, né, Lucas? Isso. E só o último dado que é, segundo aquela pesquisadora que eu falei para vocês, que também é programadora né, enfim, e antropóloga, ela mostrou que as postagens antissemitas no Brasil acontecem, a cada 4 segundos acontece uma postagem. E as postagens contra a população negra, LGBT, população deficiente e minorias acontecem a cada 8 segundos no Brasil. Então perceba que isso está vivo, e a internet está possibilitando com que esses grupos consigam atingir públicos diversos. Então, muitas vezes, nós replicamos coisas na internet sem saber. Então, reparem na origem desse conteúdo. Veja se você não está endossando justamente uma ideologia que tem como fim um Estado completamente aversivo àquilo que você defende e justamente aquilo que se pretende como nação. E também, no final das contas, sobre o tamanho do podcast, avise aí se vocês gostaram do tamanho, se vocês acham que um tamanho de podcast um pouco mais além dos 30 e poucos minutos é interessante, quando o tema compensa ou não. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Beleza, abração e até mais.